alguns depoimentos e certeza que Deus tem uma bênção toda especial para vocês. É com o senhor aí, tá, meu pastor? Joab, muito obrigado aí pelo carinho, pela recepção, viu? Que Deus abençoe. Quero dar um bom dia aí pro grupo inteiro, grupo grande, forte, de pessoas de oração. É lógico que se você está participando, acordou esse horário, é porque você está buscando a volta de Jesus. É porque Amém. você quer saber de Jesus Cristo, o que precisamos como igreja unida fazer para a volta de Jesus. Eu acho que essa é a motivação maior, eu acredito, desse grupo. E eu gostaria de compartilhar algo nesse sentido também. O que está nos faltando aí para Jesus voltar? E eu já afirmo que alguma coisa está baseada aí nesse grupo, viu? Pessoas que estão buscando a Jesus, pessoas que levantam de madrugada para orar a Deus, para meditar na palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque você acordou esse horário e está aqui conosco nessa manhã. Eu queria, se você tiver com a sua Bíblia aí, eu vou fazer uma oração aqui contigo e vou convidar para falar de Jesus, um dos temas mais clássicos aqui, né? Um dos livros mais clássicos aqui do Mateus 24. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 24. Abra a sua Bíblia em Mateus 24, verso 3. Eu vou fazer mais uma oração aqui nesse momento para que Deus possa nos iluminar com esse tema tão importante da Bíblia. Oramos então. Querido e bom Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um povo remanescente, um povo seleto aqui nessa terra, a quem o Senhor quer iluminar e dar ferramentas para que possamos dar a última mensagem de advertência para o teu povo e para o mundo inteiro, Pai, para que a gente possa realmente ver Jesus voltando nas nuvens do céu, Pai. Que o Senhor possa iluminar nossa mente e nosso coração nesse momento que teremos de oração, de estudo da Tua Palavra. Nos ilumina, nós te pedimos isso no doce nome de Jesus. Amém. Então tá, amigos, Mateus 24, no verso 3, ele diz assim, ó: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos. Antes de a gente avançar com esse texto, eu tenho que te dar um contexto do que estava acontecendo aqui. Jesus chega um momento que ele reúne os discípulos e eles param ali na frente do templo e eles vê aquela obra, aquela engenharia que não era nem possível para a época. Pedras de toneladas encaixadas uma em cima da outra. Era um negócio muito belo, muito grandioso. Aquilo de longe já chamava a atenção das pessoas. E Jesus chega e dá uma palavra muito direta ali, muito contrária à expectativa dos apóstolos. E os apóstolos falam: Jesus, olha que coisa maravilhosa esse templo, olha que coisa linda isso aqui. E Jesus já chega e afirma o seguinte, ó, já vou falar para vocês uma coisa. Aqui não sobrará pedra sobre pedra. Ele já foi muito direto, não ficou fazendo muito rodeio, não. Mas na cabeça dos apóstolos, quando Jesus falou isso, eles pensaram assim, ó, amigo, para Jesus falar que aqui não vai sobrar pedra sobre pedra, olha essas pedras de toneladas, todas encaixadas. Isso aqui, para não sobrar pedra sobre pedra, tem que ter o fim do mundo. Não tem outra explicação. Tem que acontecer alguma coisa tão grande, para derrubar tudo isso aqui, porque é um negócio muito, muito bem organizado isso aqui, muito bem encaixado. Jesus não deve estar falando de outro tema a não ser do fim do mundo. E aí vem esse contexto agora que eu contei para você. No Monte das Oliveiras, Jesus estava lá, aí aproximaram-se os discípulos e, em particular, agora perguntaram para ele: Jesus, dize-nos quando vai acontecer essas coisas, quando que vai vir o fim do mundo? E qual que é o sinal da tua vinda? Então, é um texto muito conhecido esse aqui, só que os apóstolos têm duas situações que eles colocam para Jesus.
A primeira situação, eles querem saber do quando. Jesus, quando que vai acontecer? Você vai ver em vários momentos do Evangelho Jesus tendo que responder esse questionamento dos apóstolos. Eles querem saber o quando. Quando, Jesus, que você vai libertar Israel? Quando que vai sentar no trono? Quando? Os apóstolos têm essa preocupação constante. E a segunda preocupação dos apóstolos a gente quer saber o sinal. Então é duas coisas, nos diz Jesus, quando que vai acontecer e qual que é o sinal que o Senhor vai nos dar para quando tiver para acontecer. Então essas são as duas preocupações ali principais dos apóstolos. E Jesus ali ele começa a responder. Você conhece muito bem todos os sinais que Jesus vai apresentando, mundo religioso, mundo civil, mundo natural, mundo religioso. Isso aí você já conhece muito bem. Eu quero me deter aqui primeiro em apresentar o sinal, porque Jesus dá um sinal muito claro em relação à volta dele. Eu quero mencionar antes que nós, como eu acredito que boa parte das pessoas que estão escutando aí são adventistas do sétimo dia, se eu perguntasse para vocês o que vocês acreditam o seu sinal, que quando isso aqui acontecer, realmente você vai colocar na tua cabeça assim, Jesus está voltando. Esse é o sinal. Se eu perguntasse para vocês, muitos aqui iam me responder talvez assim, pastor, quando o decreto dominical sair, aí realmente é quando vai acontecer as coisas. Aí Jesus está voltando. Saiu o decreto dominical, puxa vida, é agora. Nós estamos nos preparando para o decreto dominical. Eu vou falar para você, amigo, Jesus deixa esse sinal na Bíblia. Hoje eu quero mostrar para vocês o sinal que Jesus apresentou aqui. Eu quero convidar você que está com a Bíblia aberta em Mateus 24, a gente estava lendo o 3, eu já vou te jogar lá para o 30 já para a gente responder qual que é o sinal. Agora você já vai ver qual que é o sinal aqui, ó. O sinal é esse daqui, ó. Então, aparecerá no céu o quê? O sinal. Perceba aí, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Olha o sinal aqui, ó. Jesus já respondeu o sinal. Jesus falou bem assim, ó, você quer saber quando que eu vou voltar? Você vai ver o sinal. Você vai ver uma nuvem. E nessa nuvem você vai ver Jesus voltar com poder e muita glória. Agora é lógico que esse sinal atrapalha a gente um pouco, né? Porque o sinal da volta de Jesus vai ser ele voltando. Então, você quer saber o sinal, você vai bater o olho no céu, vai ver uma nuvem, aquela nuvem parecendo o formato da palma de uma mão e de repente começa a expandir aquela nuvem, trombeta começa a soar e Jesus vindo com poder e grande glória. Sabe que esse é o grande sinal. É você olhar para o céu e Jesus vai estar voltando. Eu percebo que Jesus faz alguma coisa nesse sentido, porque se ele falar um momento, quando o decreto dominical acontecer, aí eu vou estar voltando. Eu vou ser bem sincero, amigo, nós íamos postergar a nossa santificação, íamos postergar um ajuste fino da fé para aquele grande momento. E eu vou falar para vocês a verdade, tem muitos cristãos no nosso meio, em especial adventista, que está aguardando o decreto dominical para poder ter uma fé firmada. Será que as nossas igrejas, nossos cultos, se saísse um decreto dominical, ia ter aí na quarta-feira meia dúzia de pessoas participando? O pessoal está esperando, às vezes, decreto dominical para poder fazer esse ajuste fino da fé, para poder começar a cumprir os propósitos que Deus confiou para as pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o grande sinal da volta de Jesus vai ser a volta de Jesus em si. Ele quer que a gente esteja preparado para esse grande momento desde agora. E é por isso que eu louvo a Deus que você está aqui nessa manhã. Estou vendo aqui 46, quase 50 pessoas de manhã buscando a Deus, e esse é o motivo. Esse é o motivo para a gente estar preparado para a volta de Jesus. A gente não pode esperar decreto dominical chegar, alguma coisa nesse sentido,
para depois querer fazer oração de madrugada, se reunir aqui via Zoom para saber os sinais dos tempos. Agora é o momento de preparação. Deus tem uma janela de graça que Ele está nos permitindo ainda para que a gente possa ter esses momentos de liberdade. Graças a Deus, hoje a gente consegue buscar Jesus e não tem ninguém aqui de espião para falar para o governo que a gente está se reunindo de madrugada para orar. Hoje a gente pode bater na casa do vizinho ali, falar do amor de Deus e ninguém vai ligar para a polícia para nos entregar, entendeu? Então Jesus está providenciando nesse momento uma janela de graça para que a gente possa dar essa última mensagem de advertência com liberdade, com amor. É uma pena que muitas pessoas estão perdendo essa janela de graça, esperando chegar um momento de perseguição para que a gente possa se movimentar. E, amigos, esse é o sentido de Deus não abranger um final específico. Falar, ó, isso aqui vai acontecer, decreto dominical para que a gente esteja preparado. Ok? Então eu queria abranger com vocês aqui, primeiro o sinal. Esse é o sinal. Você vai ver Jesus voltar nas nuvens do céu e aí você vai olhar e vai falar, realmente Jesus está voltando. E é só para esse momento que a gente está aguardando o sinal. Só que tinha uma outra pergunta. Ele falou, os apóstolos perguntaram, Jesus, quando que vai acontecer? Quando? Era o sinal e era o quando. E agora nós vamos responder o quando. É lógico que Jesus falou bem assim, ó, o sinal é eu vou voltar, mas o quando, aí Jesus ele deixa mais específico algumas coisas que estariam acontecendo quando estivesse muito eminente a volta dele. E ele até fala, ó, se vocês olharem lá para o céu e ver uma nuvem, vocês sabem que está vindo a chuva, vocês sabem os tempos e as épocas. Então, eu vou mostrar para você mais ou menos quando que vai ser. E aí vem uma sucessão de sinais, amigo. Ele falou bem assim, ó, vai haver guerra, vai haver fome, vai haver terremoto, o mundo moral vai ter corrupção. E amigos, em relação a isso, você conhece muito bem, eu não vou me abranger tanto nessa parte, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Todos esses sinais de Mateus 24, antigamente você via meio esporádico, né? Olha só, deu um terremoto lá no Japão. Aí passava-se mais uns anos. Olha só, o mundo moral. A filha que matou os pais. Os pais que mataram os filhos. Aí passava-se mais algum tempo. Outra notícia. Olha a fome lá na África. Amigos, hoje esses sinais, eles estão todos acumulados, eles estão acontecendo tudo embolado, eles estão se afunilando cada vez mais. Eu não vou pedir esse teste para você, mas se você hoje assistir um jornal aí do meio-dia, na hora do almoço, 5 minutos de jornal, você vê todos os cumprimentos proféticos. Tudo, 5 minutinhos, você consegue ver todos os sinais. É mundo político, religioso, você vê isso aqui acontecendo numa sucessão assim assustadora, sem tempo para respirar. Você vai zapeando o teu televisor, você sai de uma profecia e entra na outra, sai de uma, entra na outra, sai de uma. Tá tudo afunilado nos nossos dias. Mas o que eu quero me deter com vocês é no que Jesus estava preocupado também. Porque eu peço para você retornar ali para Mateus 24, verso 3, onde eles estavam perguntando, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Olha o que o verso 4 agora diz para nós. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Essa era a preocupação de Jesus. Ele falou, ó, vai ter sinal, vai ter o quando, mas a minha preocupação com vocês, apóstolos, igreja adventista do sétimo dia, fiquem espertos, vigiem, sejam prudentes, tomem cuidado para que ninguém vos engane. Essa era a preocupação de Jesus, que nós fôssemos enganados. E aí no verso 5, ele fala qual que é a preocupação dele. Por quê? Ó, o porquê que Jesus está preocupado. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo,
e enganarão a muitos. Jesus está preocupado. Ó. Toma cuidado para que ninguém te engane, porque vão vir falsas pessoas e vão estar enganando. E amigo, de novo, hoje deixa eu com muito carinho falar isso aqui para você não se escandalizar comigo. Mas hoje nós temos mais de 40 mil denominações cristãs e todo dia abrindo mais. Pessoas detentoras de profecias, de sinais, de milagres, prodígios. 40 mil só cristão, eu não estou falando nada de hinduísmo, budismo, islamismo, não. Só estou falando de cristianismo. 40 mil religiões. E todas, se você perguntar, todas elas vão falar que elas são a igreja da verdade, a igreja remanescente. Jesus está muito preocupado com isso. Ele falou: vede que ninguém vos engane. E olha só a menção que ele faz. Como que eu sei que Jesus está muito preocupado com isso? Em Mateus 24 é o que ele mais repete, é o cuidado com esse tipo de engano. Porque você tem isso no verso 5, ele falando, ó, virão falsos, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E no verso 11, olha o que ele repete de novo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E lá no 24, olha o que ele diz. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É isso aqui. Jesus está extremamente preocupado conosco nesse sentido. E ele faz até um adendo aqui que eu gostaria de mencionar para vocês. Ele diz assim, ó, que essas pessoas, aparentando às vezes postura de piedade, eles iam fazer grandes sinais, grandes prodígios. E, amigo, é o que a gente está vendo hoje. É o que as pessoas hoje não estão baseadas em outra coisa se não tiver um espetáculo, não tiver uma cura, um milagre. Parece que o Espírito Santo nem está no meio deles. E Jesus tá alertando uma coisa assim para nós, amigo, que eu preciso que você esteja muito consciente dessa situação. Ele está falando que pessoas que a sua fé está baseada em sinal e prodígio estão se preparando para ser enganados. Olha só, se atente a isso aqui. Pessoas que a sua fé é baseada em sinal e prodígio estão se preparando para ser enganado. É um tipo de pessoa que, eu preciso sentir o Espírito Santo, tinha que ter um poder, tem que ter um milagre, tem que ter uma cura para que eu saiba que Deus está aqui. Amigo, não é sinal e milagre que faz com que a nossa fé esteja fortalecida. Se fosse sinal e prodígio que fizesse a nossa fé ser fortalecida, o povo que saiu do Egito, que Moisés transportou lá no Mar Vermelho, ia ser o povo de mais fé em toda a história de Deus. Mas você sabe que nunca teve um povo que viu tanto sinal, tanto prodígio, e foi tão difícil de lidar, que foi tão contrário às coisas de Deus. Se você pega a época de Jesus, Jesus mesmo, tanto sinal, tanto prodígio, e crucificaram ele. Então, sinal e prodígio, amigo, não é sinal de fé, não é sinal de aquecimento. E agora sim, agora Jesus dá um quando para a gente. E eu quero apresentar. Eu até agora, eu mostrei o sinal, que é Jesus voltando. A preocupação de Jesus em relação ao quando. E agora em si eu vou falar o quando para vocês, tá bom? E aí a gente... Olha lá, no verso 12 agora de Mateus 24. A gente... Jesus já falou do sinal, já falou da preocupação dele. Agora ele vai responder o quando para você. E se atente a isso aqui, que isso aqui é muito importante para nós. Ele diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos.
Deixa eu explicar isso aqui para você, ó. Jesus está ali falando dos falsos cristos, ó. Fique esperto, que ninguém te engane, vai vir falsos cristos, falsos profetas. E o quando ele começa assim, ó, por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? A gente conhece muito bem sobre isso. Se você abrir a tua Bíblia lá em 1 João 3,4, ele vai dizer assim, ó, que todo aquele que pratica o pecado comete a iniquidade, ou todo mundo que pratica a iniquidade comete a transgressão da lei. Porque o pecado é transgressão da lei. Então, ó, se atente, aqui é um quebra-cabeça que a gente vai ter que, que encaixar. Você vai perceber esse quebra-cabeça aqui agora, ó. Ele está falando que por se multiplicar a iniquidade, e a iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Iniquidade é a transgressão da lei de Deus. E ele está falando assim, ó, por se multiplicar a transgressão da lei de Deus, o amor vai se esfriar em quase todos. Ou seja, à medida que o ser humano vai sendo mais contrário à lei de Deus, mais algoz contra a lei de Deus, querendo destruir a lei de Deus, a tendência de destruir a lei de Deus, de não guardar sábado, de não honrar pai e mãe, de roubar, de matar, de ter outros deuses, de falar o nome de Deus em vão, à medida que as pessoas vão transgredindo essas leis de Deus, o amor vai se esfriando em quase todos. E é por isso que você fica espantado quando você vê a nossa igreja, às vezes, esfriando, a, a nação esfriando, cada vez mais pervertida. É fato que o ser humano está transgredindo a lei de Deus. E eu vou falar, quanto mais perto da volta de Jesus, mais coisas assim a gente vai ver. Mais amor esfriando, mais dificuldade no cenário político, religioso, natural, porque as pessoas estão transgredindo a lei de Deus. E isso tem feito com que o amor das pessoas se esfrie, que o amor das pessoas diminua. Só que daí no 13 ele diz assim, ó: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Mas perseverar no quê, meu Deus? No quê? Perseverar no quê? Deixa eu te ajudar aqui, ó. Se boa parte das pessoas estão transgredindo a lei de Deus e o amor está se esfriando, aqueles que perseverarem guardando as leis de Deus e crescendo em amor, esse será salvo. Você consegue entender isso? Às vezes a gente fica, puxa Deus, é a oração de Asaf, né? Dos Salmos. Puxa Deus, eu tô aqui guardando teus mandamentos e parece que nada acontece. E o meu vizinho lá só prospera, e ele não quer saber nada das tuas coisas. Amigo, você foi chamado para ser perseverante. Para ser perseverante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por mais que esteja difícil, Deus, eu tenho dificuldade no sábado, meu trabalho, eu estou perdendo emprego, eu estou com muita dificuldade com relação ao sábado, parece que as coisas não abrem. Amigo, você foi chamado para perseverança. Tem que permanecer fiel até o fim. E eu vou falar, o fim está chegando. O fim está próximo. E aí ele diz assim, ó: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Guardando os mandamentos de Deus e crescendo em amor. É nisso aqui que é para você perseverar. Perseverar aqui nessas orações de madrugada pelas pessoas, dando testemunho do que Deus tem feito na tua vida, levando a tua família aos pés de Jesus. É para perseverar nisso aqui. E aí ele diz assim, ó: e será pregado no 14. E será pregado este evangelho. Que evangelho? O evangelho de 40 mil denominações? Não. É o evangelho de... Qual que é o contexto? Guardar os mandamentos de Deus e crescer em amor.
De novo, se as pessoas estão transgredindo os mandamentos de Deus e o amor está esfriando, aquele que perseverar fazendo isso será salvo, fazendo o contrário disso, lógico, guardando os mandamentos de Deus e crescendo em amor. E esse povo vai pregar o evangelho final do reino para todo mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Agora chegou o fim, agora Jesus está respondendo quando. Sabe o que Jesus está falando para nós? Você quer saber o quando Jesus vai voltar? Quando levantasse um povo que vai pregar os 10 mandamentos de Deus, que vai pregar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vai levantar um povo fervoroso em amor, um povo que levante de madrugada, um povo remanescente, um povo que você vai encontrar nessas lives de madrugada querendo saber que sinal que vai acontecer, querendo saber como se preparar para a volta de Jesus. Esse povo vai se levantar e vai dar a última mensagem de advertência. E esse povo vai crescer tanto em amor, em unidade, em oração, e a igreja vai prosperar tanto, vai começar a expandir o reino de Deus, que Satanás ele vai ter que armar um plano para segurar esse povo. Ele vai falar: meu Deus, tem uma turma que está crescendo em amor, está guardando os mandamentos de Deus, está vibrante, está acordando de madrugada a orar. Eu tenho que achar algum jeito de refrear esse povo. Eu vou ter que achar alguma maneira de segurar eles. E aí sim, amigos, qual que é o plano de Satanás para segurar esse povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, tem o testemunho de Jesus, que está perseverando no Evangelho? Eu vou te falar, eu já sei o plano dele. Decreto dominical. Só tem um jeito de segurar esse povo. Decreto dominical. Vou colocar leis para que a lei civil vá contra eles, para que o poder religioso vá contra eles. Eu tenho que eu tenho que cercar o mundo inteiro contra esse povo remanescente que está guardando os mandamentos de Deus, está perseverando nos mandamentos de Deus. E aí é um momento que Jesus fala: aí vai chegar o fim, porque daí eu vou interceder, porque daí eu vou, não que ele não tenha entrado na história até agora, mas ele falou bem assim: agora é o momento em que eu vou agir e vai acabar, e vai acabar. A gente não entra em guerra. Jesus vai nos proteger, vai nos ajudar a perseverar. Agora é lógico que até chegar esse momento, você conhece muito bem das profecias, quem sabe em uma oportunidade vocês vão estar trabalhando isso e também fico à disposição para isso, mas que vai fechar a porta da graça. E Jesus vai se colocar ao nosso lado, anjos poderosos ao nosso lado, para nos proteger nesse momento. Mas até lá, até decreto dominical, entre decreto dominical e fechamento da porta da graça, muita coisa tem para acontecer. E a palavra aqui, ó, testemunho para todas as nações, essa palavra testemunho é martyrion no grego. Você já ouviu falar disso daí em algum lugar? Te lembra alguma coisa? Martyrion? Você vai ter que provar com a tua vida ou através da tua morte que você é perseverante nos mandamentos de Deus. E amigos, eu gostaria muito de orar com vocês nesse momento, porque essa janela da graça está se fechando. Está se fechando. Talvez a gente tenha uma última oportunidade de levar esse evangelho do amor, de um amor, de guardar os mandamentos de Deus. E esse é o caminho, de nós estarmos orando aqui juntos, de nós estarmos perseverando na oração, que não permita que esse grupo aqui termine, porque a gente tem que perseverar orando, elaborando missão, como que a gente entra na casa das pessoas para dar essa última mensagem de advertência, e que Deus possa nos iluminar, para que Deus possa nos dar sabedoria. E a advertência que eu deixo para vocês é a mesma de Jesus: cuidado, para que ninguém vos engane. Jesus está muito perto de voltar, está muito às portas, e a gente tem que estar vigilante aí nesse momento. Então, que Deus te abençoe Glória a muito, Deus. te guarde
e que você possa meditar cada dia mais na palavra de Deus e perseverar. Amém. Amém? Amém. Eu não sei se eu posso, Joab, fazer uma oração aqui nesse momento, ou se vocês têm um momento Pode ficar à final. vontade, pastor. Continue. Então tá, amigos, obrigado, viu, por me permitir. Quero já de antemão também agradecer ao pastor Josias aí, Joab. Muito obrigado, viu, por ceder esse momento aí de estudar juntos aí a palavra Amém. de O Deus. senhor está convidado de novamente aí. Glória a Deus. É uma oportunidade, se puder estar com a gente de novo. Esse é um Valeu, prazer. amigo. Prazer foi todo meu, viu? Deixa eu fazer uma oração aqui com vocês e aí eu vou fechar aqui meu microfone, tá bom? Maravilhoso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor tem um grupo remanescente, um grupo seleto que tem buscado o Senhor de madrugada, e não que isso Amém. faça com que sejamos melhor que os outros, Amém. mas, Pai, é para demonstrar, Senhor, que nós realmente estamos preocupados com a Tua vinda. Amém. Nós queremos estar preparados para quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens do céu e que nós sejamos aquele povo que vai poder agradecer. Esse era o Deus em que aguardávamos, e nós que vamos fugir para pedir para os rochedos cair sobre nós, Pai. Então queremos estar preparados para a Tua vinda, que o Teu Amém. Espírito Santo abunde, transborde o nosso coração em missão, para que nós possamos dar essa última mensagem de advertência para aquele Teu povo ainda. Que o Senhor nos abençoe para tanto, abençoe esse grupo de maneira especial Amém. e nos ajude nesse tempo final, Pai. Te pedimos Amém. isso no nosso nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, gente. Amém. Uma alegria estar com vocês. Obrigado, tá, pastor? Muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor. E aí o senhor fica à vontade agora. O senhor pode ficar na sala, né? Agora a gente pega os depoimentos, testemunhos, ou se o senhor tiver algum outro compromisso também, tá liberado também, tá? Pode ficar à vontade aí com a gente. Que bênção. Muito bom. Obrigado, pastor. Bom, meus irmãos, que possamos guardar essa palavra no nosso coração, né? Então, muito bom essa parte que o pastor e eu estava refletindo nela, a parte dos sinais, né? Às vezes nós desanimamos um pouco na fé em busca de alguns sinais, esperando ali alguma transformação, possamos guardar isso no nosso coração. Independente do milagre, da transformação, da bênção, que às vezes buscamos, né, e muitas delas recebemos, mas que nós não podemos perder o nosso foco, né, que é olhar para Cristo, independente da situação, que é o que hoje estamos fazendo aqui, né, irmãos? Então, muitos, mesmo em meio à luta, à dificuldade, alguns não podendo estar no PGD presencial, mas vieram aqui para a gente se reunir como uma igreja, como uma comunidade, né? Somos quase uma igreja aqui, 75 pessoas online agora, então, que possamos manter sempre o nosso foco voltando ali dos mandamentos para a escritura, para a salvação, que é o ponto principal, né, amados? Lá a gente não vai ter dor, não teremos ali choro, não teremos doenças, não teremos problemas, mas até chegar esse dia nós temos que batalhar aqui e manter a nossa fé firmada no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Agora vamos, Amém. e agora um momento especial, né? Vamos pegar aqui alguns testemunhos, alguns pedidos, alguns agradecimentos também, porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio, né? A irmã Alessandra também tá por aí também, então ela sempre vai estar anotando ali para a gente, como sempre, né? Ela tá aí com vocês, e às vezes eu não posso estar, mas ela tá aí com a gente, uma bênção, e ela vai estar anotando ali também os pedidos, né? E a gente vai estar distribuindo para os intercessores. Então tem um batalhão, como vocês sempre sabem, de intercessores buscando, orando e perseverando por vocês. Então, assim, vocês não desistam. Então, isso aqui é um corpo, né? E é um corpo que mantém-se firme, né? Firmado ali, né? Eu gosto muito de lembrar da época, eu estudo, leio um pouco de história, e um ponto muito interessante, irmãos, que eu gosto, às vezes eu medito e comento com algumas pessoas, é sobre os judeus, né? Os judeus teve uma época do massacre ali, né? Na época de Hitler e algumas outras épocas ali, que os judeus, eles foram exterminados, vamos dizer assim, né? A ideia era matar todos os judeus. E o povo de Deus é algo, irmãos,
que quanto mais tentavam matar, mais eles se multiplicavam, né? Quanto mais tentavam exterminar a sociedade, a humanidade cristã, mais eles se multiplicavam. Então, a gente tem Martin Luther, tem tantos outros também, né, que o catolicismo ali tentou, tá? Mas o que fazia e faz com que a Irmandade se multiplique ou que ela se mantenha viva, né? No caso ali da guerra, era justamente a união. Então, os judeus, eles eram pessoas que se uniam ali para exatamente se fortalecer em fé, né? Então, eles iam para as cavernas, eles se participavam, mas entre eles sempre se ajudavam. Então, é um povo que sempre se ajudava, é um povo que sempre se uniam ali, né? Isso é a Irmandade, né? Então, como PG, irmãos, acreditar na oração, acreditar no poder divino, na transformação, e isso é muito simples. Então, é você, de fato, se manter presente, não deixar os problemas, as situações, as adversidades te esmorecer, e também convidar um amigo, convidar um parente, né? Não guarda essa bênção só para você, irmãos. Cada um de nós aqui, nós agora são 70 pessoas. Você tem um parente ou um amigo que às vezes não tem uma religião, tem um colega de trabalho que às vezes está depressivo, ansioso, ou que acha que ninguém está olhando por ele, que não tem valor nenhum para a sociedade, né? Mas que essa pessoa, ela é muito especial para Deus. É uma pessoa que às vezes ela precisa exatamente como faziam os judeus ali, como faziam os cristãos na época do passado. Quanto mais eles eram perseguidos, o que eles faziam, eles se uniam. Então, isso é missão. Unir propósito, unir fé, né? Abraçar as pessoas que estão necessitadas e mostrar para elas, sim, que elas têm um valor para Cristo. Por quê? Porque com o inimigo sabendo que o tempo dele é curto, né? Então ele faz o máximo para condenar as pessoas diante dos seus problemas. Quantas pessoas você conhece aí que às vezes ela acha que não tem jeito pro problema dela, que ninguém não liga mais para ela, que ela foi a pessoa errada, mas que não tem mais salvação e ela carrega uma culpa dentro do coração. Então, você, como parte da missão, qual que é a nossa missão? Né? Levar a mensagem do advento, né? Para toda a geração, né? Como a gente diz lá nos lemos do Desbravador, né? Então, a mensagem do advento está todo mundo em minha geração. Então, esse é o nosso propósito. Adventista. Então, levar a mensagem do advento. Então, convide um irmão, chame ele e fala, olha, você é especial para Deus. Se eu te convidar para você receber um pedido, um agradecimento, uma oração, toda terça-feira, às 6 horas da manhã. Vai ser online, pode ser da sua casa, de onde você estiver, pode ser com a câmera desligada, não tem problema. Mas nós queremos orar por você, você é especial para Deus. Então, faça esse trabalho missionário, irmãos. Hoje a gente está aí também dentro dos 10 dias de oração, onde você tem a oportunidade de talvez levar algumas pessoas para casa, para um grupo, né? Ou trazer essa pessoa também para o PG Online, né? Então, chame essas pessoas e fala, olha, tem um batalhão de pessoas orando por você. Tem uma mensagem de fé com o homem de Deus, ou com a mulher de Deus, com alguém, semanalmente, toda terça-feira. Então, entre conosco para que você tenha uma vida sadia na fé, independente de religião, de crença. Então, muitos de nós, às vezes, nós nos acomodamos. Então, não deixe o acômodo desanimar você ou enfraquecer sua fé. Muitas das vezes nós nos tornamos cristãos mornos, ou até frio dentro da igreja. Não deixe isso acontecer contigo. Leve a missão adiante, né? Antigamente poderíamos ter algumas desculpas, mas não. Hoje, além de poder estar presencial, tem também essa porta online, onde Deus tem abençoado muitas pessoas e você também deve ser um canal de bênção. Senão nós não somos adventistas do sétimo dia, somos, quando alguém perguntar, aí nós temos que falar para você, qual é a sua religião? Não sou do sétimo dia, eu guardo o sábado, mas aí o advento, a mensagem do advento não estou levando adiante, então nós não podemos levar o nome adventistas se nós não estamos proclamando a mensagem do advento, se nós não estamos trazendo pessoas para Jesus e ajudando essas pessoas a sair do mundo das trevas. Amém, irmãos? Quase que eu fiz uma pregação aqui de novo. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Vamos pegar. Amém. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Vamos pegar alguns testemunhos aqui, alguns pedidos, alguns agradecimentos. Eu tenho um testemunho aqui. Então vamos lá, então, irmã Eudine. Bom dia. Bom dia.
Na terça passada, eu enviei o link para a menina que a gente está estudando a palavra. Ela assistiu até o fim. Estou tão feliz. Só que agora de manhã, eu na correria aqui, menina do céu, não consegui mandar para ela, mas vou mandar a gravação. Eu até falei essa semana, ó, sexta-feira tem PG online, eu te mando, mas aí não deu tempo, mas aí eu mandei para outra, que também não é adventista, né? E agradecer a Deus, né? Porque sábado a gente fez o Impacto Esperanto lá no centro de Goiânia. Só que esse ano eu estou decidida a trabalhar aqui mais ao meu redor, aqui na minha comunidade, no meu trabalho, na minha vizinhança. Eu comecei com essa menina, né? Uhum. Eu conheci ela lá no CME, ela é pedagoga, né? A gente está estudando a palavra, está gostando muito. E assim, Bênção. estou pensando em fazer a Semana Santa lá na casa dela, né? Porque vai ter que reunir uns dias na casa, né? Eu estou pensando em fazer lá. Que vocês podem estar orando, que Deus pode estar abençoando, o Espírito Santo pode estar na direção, né? Ah, Comecei a entregar lá na escola o livrinho A Chave da Virada, eu entreguei o folheto para a secretária, e aí ela falou: Nossa, você é adventista? Eu achei muito bonito esse folheto. Olha só, igual o pastor falou, se a gente sair para pregar, porque as pessoas realmente não conhecem a verdadeira mensagem, que tem um dia de descanso, que tem os 10 mandamentos, as pessoas não conhecem. Né? Aí meu pedido em especial é assim, porque meu pai pôs um lote à venda, né? Eu pedi para vender esse lote, porque ele vai me dar uma quantia. Com essa quantia, eu vou sair do trabalho e vou viver para a obra. Por enquanto, eu não Amém. posso viver para a obra, né? Porque a prestação do meu lote está muito cara, então eu tenho que trabalhar para ajudar meu esposo. Tudo está caro, né? É sinal da volta de Jesus, né? Porque a comida, principalmente, está muito cara. Então, assim, eu falei, Senhor, se Deus abençoar, eu vou sair do trabalho, que eu vou viver para dar estudo bíblico, né? Até, se possível, plantar uma igreja aqui no meu setor. Vou conversar com o pastor do distrito, então meu pedido é esse, para a venda desse lote, para Deus enviar pessoa lá no Mato Grosso. Enviou pessoas, mas a pessoa é de São Paulo, né? Aí até uma irmã falou, não, ora para ser do seu estado, mesmo na proximidade da cidade do seu pai, né? Então, meu pedido é esse. uhum. Tá bom, minha irmã, vamos orar então pelo seu pedido e fica firme, tá? Jesus é contigo e ele vai te ajudar nessa jornada. Estamos orando por você, pela sua amiga também. Que bênção essa atitude sua, tá, minha irmã? Que bênção. E olha só, já vai ter um PG na casa de uma irmã que está recebendo isso tudo. Olha que maravilha. E às vezes não é difícil, irmãos. Por quê? Porque esses dias eu estava fazendo uma pregação e eu comentava exatamente isso, né, na igreja. Deus, ele não é hipócrita, ele não vai te dar uma situação ou colocar algo para você fazer na sua vida, né, que não seja o que está ao seu alcance. Ele não vai colocar missões impossíveis para você fazer, não. Às vezes é o que aconteceu com a irmã, de repente aparece um colega de trabalho, e às vezes é só isso que Deus quer, que você vai lá e faça um convite. E aí quem faz a obra não é você, não é eu. Nós lançamos a semente. E quem é a semente? A palavra, quem frutifica, né? E dá o fruto ali é a palavra de Deus. Então o que nós temos que fazer é nos colocar à disposição, né? Como Jesus, como Deus chamava ali, né? Os profetas, né? E alguns deles, eis-me aqui, sim. Então, é isso que Deus quer de cada um de nós, né, minha irmã Eudine? Que bênção, que bom que você se colocou à disposição de Cristo. Deus está Amém. abençoando, está honrando, a irmã já está participando do PG aqui, que legal, já está recebendo estudo, está receptivo. Então, irmãos, e um outro ponto muito importante também, quando a gente fala de estudo, né, de estudo da palavra, então, às vezes, não é você enfiar a Bíblia a goela abaixo, não. Então, é você, de fato, começar mostrando para a pessoa que você tem empatia por ela, que você se preocupa com ela, que você quer o bem dela, que você se aproxima dela ali, às vezes faz um lanchinho na casa dela, né, ou leva ela para fazer um lanchinho na sua casa, conversa, ouve, entende os problemas dela e depois, posteriormente, você vai dando um estudo bíblico ali de leve, vai explicando, né, igual a irmã falou, você não sabe nem por que Jesus faz o que é correto ou o que é errado, mas porque ela não sabe, porque ela não aprendeu, porque não ensinaram, porque ela não teve uma cultura, um aprendizado, ela não é uma pessoa que foi privilegiada igual nós hoje, que temos a mensagem do Advento, que já temos isso muito claro, explícito, né, e temos a certeza disso. Então, a nossa missão é fazer isso que a irmã Eudine fez, e pode ter certeza, tá, minha irmã, a irmã Sandra e toda a equipe de intercessores, vamos estar orando por essa causa, e logo mais nós teremos testemunha dessa irmã batizando para a glória de Deus, hein? Amém.
Amém. Vamos para a próxima, então, aqui, irmã Risonete. Bom dia, minha irmã Risonete. Está por aí? Oi, oi, irmã Risonete. Ela levantou a mão, então. Bom dia, bom dia. Então, vamos para o próximo aqui. Irmã Cacá Santos. Bom dia, minha irmã Cacá Santos. Oi, irmão Charles, bom dia. Bom dia, grupo. Bom dia. Saudade de dia. você. Bom dia. Gente, eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos recaídas sobre nós. Quero agradecer porque eu tenho orado pelo Clube de Desbravadores, que tem sido uma luta. Coisas horríveis têm acontecido para impedir essa obra, acidentes e tudo mais. Obra do inimigo para não dar certo. Porque estamos trabalhando com crianças e jovens. São 2 grupos, 2 desafios, né? Desbravadores e aventureiros. Louvado seja Deus, porque Deus permitiu essa bênção e agora nós temos um grupo de desbravadores e eu sou participante. E eu estou Que muito bênção. feliz. Também é desbravador Que e meu legal. pequeno aventureiro. Então é uma É um conquista clube muito... novo, minha irmã, que abriu ou não? Oi? É um clube novo que vocês abriram clube recentemente ou não? É um clube novo, numa igreja pequena, numa igreja, mas que tem muita criança mesmo, e eu trabalho com essas crianças. Então foi um desafio muito grande. Está sendo, né, para o pastor, para a gente, mas Deus está no controle de tudo. A semana passada, na sexta-feira, que foi o dia que eles aprenderam, estavam cantando, louvando o hino do clube, e na ida para casa, esses meninos desviados do caminho, e 2 meninos sofreram um acidente assim que poderia complicar, né, a gente, a igreja, mas tudo foi resolvido. Agradecer a Deus também pela vida da irmã Lissandra, que deu um susto para a gente. Nossa, mas que está tudo bem, graças a Deus. E é isso, meus irmãos. E pedir, assim, encarecidamente, que vocês orem pelos meus filhos, porque no sábado eu vou estar levando mais uma mensagem, né, a respeito do autismo. Eu, como professora psicopedagoga da educação inclusiva, e eu vou estar participando, levando esses conhecimentos para algumas mães atípicas e para a comunidade lá da igreja. Mas o inimigo tem se levantado furiosamente contra mim, que tem hora que a gente pensa, né, mas eu não vou desistir, gente. O mundo não tem nada para me oferecer. E eu vejo as promessas de Cristo, vendo o que o pastor falou hoje, dá um reforço, assim, uma injeção gigante de ânimo na gente. Então, eu só tenho que agradecer e pedir mais uma vez, essa ajuda de vocês em oração pelos meus filhos, Caio e Carlos Martins, tá? Para que Deus abençoe eles. Amém. São pequenos, são crianças, mas que têm o desejo e a alegria de estar servindo a Deus. Desde já é só, que Deus os abençoe. Um bom dia. E daqui a pouco eu estou saindo, viu? Para trabalhar. Deus se ilumina cada vez, minha irmã. Amém, amém. Deus Eu abençoe, estou muito feliz, gente. E teve um impacto também. E muitas pessoas estão sendo impactadas, porque o livro, especialmente, ele fala da saúde mental. E o mundo está doente, né? O mundo precisa ouvir essa mensagem. E glória a Deus, porque que pena que foram poucas unidades, mas que chegou a muitos. E Deus seja louvado e engrandecido e exaltado pela mensagem. Deus abençoe, meus Amém. irmãos. E sabe, não some não, viu? Tá bom, minha irmã, não somos não, porque tá acontecendo muita coisa, e às vezes eu corro para ali, para cá, e aí vai dando certo. Deus vai abençoando e tô por aqui. Deus abençoe. Amém. Joab, Irmão Walter. o nome da Cacá foi colocado aqui no livro de oração, viu? Oh, que bênção. Amém. Gravadores, está sendo tudo anotado aqui. Amém. E fica firme mesmo, olha só. Mas o Ministério Desbravador, pelo menos o que eu observo, né, eu não vou ter os dados exatos disso, mas é um do ministério que tem muito batismo, né? Não sei se tem até mais do que a igreja de geral, mas é um ministério que traz muitas almas para Jesus, né? Não só dos meninos que acabam se convertendo, né, para Cristo, mas eu mesmo já levei muitos meninos para o Desbravador e levo sempre que possível. E depois a gente vê familiares também, pais, mães ali, que acabam se comovendo, né, amolecendo o coração para Jesus através da vida desses meninos. Então, que eles mudam de comportamento, de disciplina, de foco, de empenho ali. Né, e eu já vi vários casos. A gente está vendo essa mudança, porque é uma comunidade muito pobre, muito carente, muito necessitada e desassistida. E aí chega o pastor,
esse sonho que nasceu no coração de Deus e lança no coração dele, ele compartilha com a gente, e aí a comunidade se mobiliza, e ele vai e fala, eu vou doar tudo, a roupa, quer dizer, a farda, os sapatos, vou doar isso, vou doar... E aí aquelas pessoas ficaram assim, ó, como eu, né, boca aberta. E aí eu falei, eu tô dentro, e eu tô junto, e conte comigo, e aí eu tô Exatamente. E é bênção, viu, meu irmão? Então fica firme que a gente vai orar, porque o inimigo ele se levanta contra eles, porque ele sabe que é um caminho que traz muitas almas para Jesus. Então, o cansaço, o desânimo, o medo, a insegurança, as dificuldades, elas sempre virão, tá? E não é com o tempo, elas vão diminuir, não. Na verdade, os problemas eles não vão diminuir com o tempo. O que a gente tem que fazer é aumentar a nossa armadura, ela tá mais firme, né? Porque os problemas eles tendem a aumentar mais, a gente estando mais preparado para isso, a vitória é certa. Porque os encontros são à noite, das 7 às 8. Então, ali a gente prega, ali a gente evangeliza, ali faz tudo. E é isso. Deus abençoe, viu? Logo eu vou estar testemunhando de novo. Amém, amém. Seguimos aqui adiante, irmã Esther Costa, bom dia, minha irmã, tá por aí? Irmã Esther Costa, bom dia. Então, vou passar para o próximo. O tempo está correndo aqui. Vamos para o próximo. Ainda dá tempo de mais um. Vai ser. Deixa eu pegar aqui. Maria. Então, vamos para o próximo também. Lucileide, bom dia, minha irmã Lucileide. Você está por aí, minha irmã? Bom dia, meu irmão. Estou sim, vou ser breve. Gostaria de pedir oração pelo pastor. Ele está necessitando de um transplante de rins, né? E nós sabemos a dificuldade que é no nosso país, né? Conseguir um transplante. Mas que Deus possa, né? Comover corações, porque nós sabemos que pessoas vivas também podem doar, a gente consegue sobreviver só com um, para que Deus possa mover pessoas, né? Que decida ajudá-lo. É um grande pregador do Evangelho, não perdi a oportunidade de estar pregando, e que Deus possa ajudá-lo nesse momento. Amém, minha irmã. Vamos orar assim pelo pastor. Qual que é o nome dele? Aguinaldo. Pastor Aguinaldo, né? Tá joia, minha irmã. Que Deus abençoe ele. Vamos estar orando por ele. E por você também, tá, minha irmã? Que Deus, ele é contigo e com todos nós, né? É um momento muito difícil, irmãos. Há momentos que a gente vê nessa situação, né? Uma situação delicada, difícil, e onde a gente depende primeiramente de Deus e de pessoas de bom coração. Né? Que Deus possa colocar essa pessoa no caminho dele, que as coisas fluam conforme o necessário. Amados, nosso tempo corre aqui, tá? Eu acho que não vai dar tempo de a gente pegar outro testemunho aqui, mas que bênção. Olha que maravilhas Deus tem feito no nosso meio, né? E tem muitos outros pedidos também que não vai dar tempo de nós ouvirmos aqui, mas Deus, ele já ouve, ele sabe, né? E com certeza ele vai te honrar e te abençoar. Basta você manter firme na fé. E perseveramos. E semana que vem eu quero você trazendo uma alma para Jesus para esse PG, compartilhando o link Amém. para uma pessoa, para que essa pessoa fale, tem coisas incríveis para Deus fazer. Então eu preciso que você assista, que você veja, que você venha participar, que eu já falei para o pessoal, para os intercessores, para eles pedirem uma bênção especial para a sua vida. E aí essa pessoa vindo aqui, o Espírito Santo abraça ela, Deus fala com ela através da palavra. Muitos estudos bíblicos virão através disso, então, e muitas almas serão batizadas para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos agora, então, fazer a nossa oração final para a gente despedir, porque o tempo corre. Tem muita gente que tem que trabalhar, tem que levar menino na escola, outros têm que lavar vasilha, lavar roupa, arrumar a casa, cuidar das coisas, né? E tem alguns homens aqui, como eu, tenho que trabalhar também. E a gente tem que ir para a labuta, né, irmãos? A vida, a gente busca aqui o combustível e vamos para a guerra, que Deus é conosco. Irmã Alessandra, olha para a gente, minha irmã. Bom dia, irmão Joab. Bom dia, Bom PG dia. Online. Tudo bem com vocês? Irmão Joab, eu gostaria de agradecer aqueles que têm orado por nós, né? Nossos intercessores têm clamado por nós. Obrigada a cada um.
Gostaria de pedir que continuem orando, né, irmão Jave? Cada dia é um desafio aí, mas sempre para a honra e glória de Deus nos permanecemos firmes. Pastor Josias, ele está na pista e por isso que não conseguiu estar conosco hoje, mas ele tenho certeza que está por aí nos ouvindo, então lembrem-se de orar por ele também. Irmão Jave, eu gostaria que orassem, hoje é aniversário do meu esposo, que lembre-se de orar por ele também, e já gostaria de fazer o convite para os nossos irmãos. Essa semana eu estou passando a lição da Escola Sabatina na sala 57, e vocês já estão convidados para amanhã às 5 horas estar conosco na sala 57, tá bom? Vamos então fechar os nossos olhos. Às terça que vem vamos ter aí o pastor Adriano Cecílio, quem não conhece é o pastor aqui da minha região, e ele tem um canal que chama Minuto Profético, então vamos poder aí, quem sabe, tirar algumas dúvidas com ele, que o pastor Michael já iniciou hoje, já anota na agenda aí, vai ser bênção, certo, irmãos? Feche os seus olhinhos, então, para falarmos com Deus. Querido Paizinho de amor, obrigada por mais um PG Online. Obrigada porque pudemos aprender mais sobre Ti. Obrigada porque pudemos entender mais sobre a Sua palavra. Muitas vezes estamos esperando por coisas acontecerem, sendo que nossa decisão precisa ser hoje. Nossa decisão de seguir a Jesus precisa ser agora. Nós não sabemos o que será no dia de hoje, o que será no amanhã, nem durante essa semana. Somente o Senhor sabe do fim desde o princípio. Então, que seu Espírito Santo nos cubra com sabedoria, nos cubra com poder, para que possamos refletir a Cristo no dia de hoje, a todos que cruzarem o nosso caminho. Esteja com cada pedido que foi exposto aqui, com cada irmão que teve aqui o seu pedido, Pai. Esteja também com a irmã Lucileide, a Risonete, a Cláudia, a Antônia. Elas não puderam expressar, a irmã Lucileide deu tempo, mas as demais não conseguiram expressar ali o seu pedido, o seu agradecimento, e tantos outros que não conseguiram levantar a sua mãozinha aqui. Que o Senhor possa tocar em cada um deles, que o Senhor possa enviar o seu anjo da cura, que o Senhor possa enviar os seus anjos para armarem prontidão ao redor de cada um deles, que o pedido deles, que não foi exposto verbalmente, mas chegue neste momento até o seu trono de graça, Pai. Amém. Irmão Joabe, com a família dele, com as crianças, com o pastor Josias também, e com cada intercessor aqui, Pai. Cuide deles de maneira especial, eles que têm intercedido pelos teus filhos, que o Senhor venha neste momento cuidar de cada um deles, de cada dificuldade deles, Pai. Perdoe os meus pecados, perdoe os nossos pecados. É que eu lhe peço e agradeço no santo e doce nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, alegria! Deus abençoe. Bom dia, que Deus Deus abençoe ricamente seu esposo. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, abre o seu microfone e dá um bom dia com alegria. Bom dia com alegria para vocês, irmãos. Bom dia. Bom dia com alegria. Irmãos Valdina, tá com a gente aí, irmãos Valdina, bom dia para a senhora.